Olá, graça e paz. É muito comum, no nosso contexto de igreja principalmente, nós ouvimos declarações de amor a Deus, feitas por canções ou através de canções, em atos, em momentos de muita emoção. Mas o que significa amar a Deus? Por que existimos? Se você não pode declarar de forma clara e concisa por que existimos como igreja, então vai ficar muito mais difícil para você servir ao propósito ou à missão. Nós temos dito que Deus não deu uma missão para a igreja, Deus deu uma igreja para a missão. Por que existimos como igreja? Por que servir nesse propósito? A nossa declaração de missão, ou o entendimento que nós temos, é que a igreja é uma família. A igreja, uma esposa para o pai, uma esposa para o filho, uma família para o pai, uma morada para o Espírito. Uma família para o pai, uma esposa para o filho, uma morada para o Espírito. A igreja é uma família que vivencia seus relacionamentos em grupos menores, em seus ministérios e nos seus cultos de celebração. A igreja deve ser comprometida em amar a Deus, amar uns aos outros e compartilhar a vida de Jesus. Como igreja, nós existimos para adorar a Deus, edificar uns aos outros e evangelizar o mundo. Tudo isso para a glória de Deus. Então nós servimos a Deus, aos santos e ao mundo. Mas o que significa amar a Deus? João, na sua primeira carta, no capítulo 4, diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é imerecido, recebido e transmitido. A noção do amor de Deus vindo a nós, livre de retribuição, parece ir contra o nosso instinto de humanidade. O caminho de 8 passos do budismo, a doutrina hindu do karma, a aliança judaica, o código de lei muçulmana, cada um deles oferece um caminho para alcançar a aprovação. Apenas o cristianismo bíblico se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional, diz Philip Yancey. Deus nos ama o suficiente para nos aceitar como somos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Entendeu? Deus nos ama o suficiente para nos aceitar como nós somos, mas nos ama muito, a ponto de não permitir que continuemos sendo os mesmos. Amar a Deus é o primeiro passo do desenvolvimento de um discípulo de Jesus, que nos desafia a amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Ele diz assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Como amar a Deus? Alguém diz: como eu vou amar a Deus? Amar a Jesus não é o mesmo que guardar seus mandamentos. Precede e dá origem a guardar os mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Primeiro você ama, depois você guarda os mandamentos. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Toda a nossa vida, nosso modo de agir, nossa postura, decisões, emoções, precisam revelar o amor que temos por Deus. Mas amar a Deus não é uma questão de fazer coisas excelentes. Significa que o amor por Ele é uma resposta à grandeza e à glória de quem Ele é. É desejar, é querer estar com Ele, é querer se relacionar com Ele. Precisamos responder a essa resposta em como está o nosso relacionamento com Deus.
O relacionamento que Jesus tinha com o Pai é o tipo de relacionamento que Ele quer que nós tenhamos com Ele. E 3 aspectos descrevem esse relacionamento de Jesus com o Pai: intimidade, dependência e obediência. Primeiro, intimidade. Jesus disse: o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Às vezes nós costumamos ficar pensando muito sobre o futuro, não é? Você pensa muito sobre o futuro? Dentre os erros comuns ao planejar o futuro, nós nos identificamos com alguns. Estabelecer metas sem Deus, supor sempre ter tempo, ou seja, deixar para amanhã o que deveria ser feito hoje. E de que maneira acabamos deixando nossa identidade ser definida por aqueles que estão ao nosso redor? Qual a diferença entre os valores de Deus e os valores da cultura atual? Que diferença faz em nossas vidas viver pela fé e não pelo medo? Escolhas moldam as nossas vidas, e Moisés nos mostra isso. Existe algo que você tem deixado de fazer por falta de fé? Precisamos ser chamados, e somos chamados como igreja, para assumir a nossa identidade em Deus, ainda que nos cause dores. Há pessoas refletindo se existem valor do mundo, coisas que elas podem ainda desfrutar. Precisamos confiar em Deus. Precisamos entregar a Ele todas as áreas da nossa vida. Desfrutar do privilégio, da alegria de sermos igreja, sermos casa, povo de Deus. E o meu convite a você é: venha estar com seus irmãos, venha celebrar com a família de Deus, venha ouvir uma palavra, venha receber, venha adorar o Senhor em comunidade, venha celebrar o nome do Senhor e caminhar na presença dEle, venha desfrutar do privilégio de uma vida de alegria em Deus. Igreja é uma família para o Pai, uma esposa para o Filho, uma morada para o Espírito. Se junte a nós, celebre conosco a alegria de sermos igreja, o privilégio de sermos família e desfrutar daquilo que o Senhor tem tanto derramado sobre nós. Venha desfrutar do amor de Deus. Deus te abençoe. Seja igreja, em nome de Jesus.